Então, vamos analisar agora nesse bloco um texto que mostra para nós todas aquelas profecias que nós vimos juntos nos últimos blocos sendo concretizado. Então, existe algum texto onde nós podemos juntar tudo isso? Existe. E esse texto é Atos capítulo 2, onde ele vai responder todas essas perguntas para nós. Vamos lá? Então, o capítulo 2 de Atos, ele vai responder todas as nossas perguntas a respeito do reino de Deus, né? E da chegada e principalmente do ministério de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder começar, vamos ler o texto, correto? Então, qual vai ser a nossa dinâmica nesse bloco e nos próximos? Nós vamos ler juntos agora Atos capítulo 2 inteiro e depois, através de perguntas, nós vamos buscar a resposta no texto e nós vamos esmiuçar esse texto com paciência e bastante detalhes, tá bom? Então é importante que você preste bastante atenção. Então vamos lá, vamos analisar o texto. Então, Atos, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, fique à vontade, e o texto vai estar aqui no slide também, para que possamos ler juntos. Então diz assim o texto, eu vou ler na versão NVI. Chegando o dia de Pentecostes, o que é o Pentecostes? É uma festa judaica, então chegou a festa de Pentecostes. Então, Pentecostes, só para lembrar, é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Versículo 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes do Líbano, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos se perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo, né? Então Pedro falando à multidão agora: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso a vocês. Ouçam-me com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora Pedro volta a falar para eles: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais
que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, de Jesus, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Fecha aspas, Pedro volta a falar no 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, olha que texto maravilhoso, Um texto cheio, rico. Se você talvez não tenha entendido todos os detalhes desse texto, fica tranquilo, porque agora nós vamos com calma e através de perguntas nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, basicamente, se você leia Atos capítulo 1 e depois leia Atos capítulo 2. Então, o que está acontecendo? Lembre, Jesus morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos e disse para eles: o reino, é como se ele falasse, o reino está chegando. E eu preciso que vocês voltem para Jerusalém e esperem, porque o reino está vindo e vocês vão ser revestidos de poder através do Espírito Santo. E Jesus vai embora e os apóstolos voltam para Jerusalém. Lembre que Jesus morreu na Páscoa, na festa da Páscoa. Então, eles voltam para Jerusalém e esperam. Eles vão esperar. E durante essa espera, no capítulo 1, eles escolhem alguém
para poder substituir substituir Judas, né? Então Matias é escolhido apóstolo para poder assumir esse papel de apóstolo, ok? Até que chega a Atos capítulo 2 e finalmente chega esse dia que Jesus preparou os apóstolos, ok? Então vamos, através de perguntas, entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá para o slide. Então vamos lá. Através de perguntas nós vamos entender. A primeira pergunta que eu faço é: qual é a festa judaica que estava sendo celebrada? O verso 1 já respondeu para nós. Ele diz lá, ó, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então lembre, o dia de Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, Jesus morreu na Páscoa. Então, lembra quantos dias Jesus apareceu para os seus discípulos? Então, Jesus apareceu para eles durante 40 dias, não foi? Então, e quantos dias eles voltaram para Jerusalém? Então, qual foi o tempo de espera dos apóstolos? Então, fica fácil a gente entender. Então, se Jesus apareceu para eles durante 40 dias e depois disse, vão para Jerusalém e esperem, eles voltam para Jerusalém e eles esperam 10 dias até que chega o dia de Pentecostes e acontece aqui o derramamento do Espírito Santo, tá bom? Então, a primeira pergunta é a festa de Pentecostes, uma festa importante para os judeus. Lembre-se disso, é uma festa importante e por causa disso a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas. Então muitas pessoas estavam em Jerusalém, que elas vinham de fora, de outros lugares, para poder participar dessa festa. A segunda pergunta é: quem estava reunido no mesmo lugar? Então, o texto diz, né? Estavam todos reunidos num só lugar. Então, quem são esses todos? Não dá para a gente assumir que eram todas as pessoas que conheciam Jesus, né? Então, o mais correto, já que o texto não traz tanta informação, é pressupor, né, que o mais adequado seria dizer que eram os apóstolos, tá bom? Então, quem estava reunido num só lugar? Os apóstolos. Então, os apóstolos estavam reunidos esperando a promessa que Deus tinha feito, né, que Jesus tinha feito. Vão para Jerusalém e esperem. Então, eles foram e eles estavam esperando. A terceira pergunta é: como veio o som que encheu toda a casa? Então eles estavam lá esperando e de repente veio do céu um som. Aconteceu um barulho muito forte. Eles estavam dentro de uma casa e aconteceu um barulho, um som muito forte. E esse som parecia de um vento. Então não era um vento. Ele está dizendo que parecia um vento, tá bom? E esse vento, né, esse som, ele encheu toda a casa no qual eles estavam assentados. Então, eles estavam lá orando, esperando a chegada do reino e de repente acontece esse barulho. O que acontece em seguida? O que os apóstolos viram em seguida? E viram o que parecia línguas de fogo e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, outro ponto importante, eles olham para cima, eles olham ao redor e eles veem o que parece língua de fogo. Mas é língua de fogo? Não, não é. O texto não disse que é. Ele está dizendo que parece uma língua de fogo, tá bom? E aí o texto diz que essa língua de fogo, que parece ser de fogo, né? Ele se separa e ele pousa em cada um deles. Ele pousa na cabeça de cada um, né? Ou seja, eles estavam ali sendo batizados pelo Espírito. O que acontece em seguida? E como é que os apóstolos ficaram ao acontecer isso? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? Então eles ficam, a primeiro momento, eles ficam cheios do Espírito Santo. E qual foi a marca aqui nesse texto que mostra que eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? A pergunta 6 é essa, né? O que eles fizeram? Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então eles começam a falar em outros idiomas, conforme o Espírito estava capacitando eles, né? A próxima pergunta é: havia em Jerusalém devotos vindos de onde? Agora o texto vai mostrar para nós que havia judeus vindos de todas as nações do mundo.
peraí, não tinha uma passagem que falava isso? Que quando o reino chegasse, haveriam muitas nações presentes? Olha aí o texto se confirmando, né? Lembra o que nós falamos nos blocos anteriores? De passagens do Velho Testamento? Muitas nações estariam presentes. E o texto fala que havia judeus vindos de onde? De todas as nações do mundo. Olha que interessante. De onde eram essas nações, né? Então ele fala, qual foi o propósito daquele som? Né? Então, haviam várias pessoas, e a próxima pergunta então é, qual era o propósito desse som? O texto fala, ouvindo o som, ajuntou-se a multidão. Então, o propósito daquele barulho inicial era atrair a multidão. Eu não sei se você já, às vezes, dirigindo o seu carro, a sua moto, no trânsito, você ouve uma buzina, ouve uma freada, né, uma coisa assim, e geralmente o que a gente faz? A gente vira o rosto para ver o que está acontecendo, né? Então o barulho chama atenção, concorda comigo? Então esse barulho que veio chamou a atenção. A cidade estava cheia de pessoas, né? Então a cidade estava cheia de pessoas, esse barulho chama atenção, e aí esses judeus que vieram de outras nações, eles vão atrás do barulho para ver o que está acontecendo. Peraí, que barulho é esse? O que está acontecendo? Porque isso não é comum. E aí eles vão atrás para poder descobrir o que está acontecendo. Então, olha que interessante. Próxima pergunta. Pergunta número 9. Quantas nações estavam presentes nesse local? Você chegou a contar? Eu contei mais ou menos aqui, né? Então ele fala, olha, havia os partos, os medos, elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes do Líbano próximos a Cirene, visitantes que vieram de Roma, judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Então, olha quantas pessoas estavam. Eram mais ou menos 15 nações presentes nesse dia. Judeus vindos de todos os lugares do mundo. Lembra do porquê esses judeus moravam nesse lugar? Se você não lembra, volte para a aula do período interbíblico, período do silêncio, e eu mostro naquele bloco, naquela aula, o porquê que haviam judeus que precisaram fugir de Jerusalém. Né? E esses judeus que estão aqui, eles eram descendentes desses judeus que fugiram por causa da perseguição grega, tá bom? Então volta lá e você vai ver o porquê que haviam judeus vindos de todas as nações do mundo. E a próxima pergunta, né, a 10ª desse bloco, nós temos mais, né, mas só para terminar. Qual idioma os apóstolos falavam? E aí? Será que eram línguas estranhas? Será que eram idiomas que ninguém estava entendendo? Olha só o que o texto diz. Vamos deixar que a Bíblia responda para nós. Então, o Espírito desce sobre eles, eles ficam cheios do Espírito e eles começam a falar outras línguas. As pessoas ouvem o barulho e vão atrás para poder ver o que está acontecendo. Olha o que diz Atos capítulo 6, né? 2, todos no capítulo 2, verso 6. Ouvindo o som, ajuntou a multidão que ficou perplexa. Então a multidão foi atrás e essa multidão ficou perplexa, assustada. Por que essa multidão ficou perplexa? Porque, pois, cada um deles os ouvia falar em sua própria língua. Olha isso. Eles ficaram espantados porque esses judeus estrangeiros estavam ouvindo cada um dos apóstolos falando na sua própria língua. Olha o que diz o verso 8. Então, como os ouvimos? A pergunta dos judeus estrangeiros para os apóstolos. Como estamos os ouvindo, né? Ouvindo eles, cada um de nós em nossa própria língua materna. Eles fizeram uma pergunta para os apóstolos. Olha, esses homens são simples. Esses homens não têm estudo. Então, como nós estamos conseguindo ouvi-los na nossa própria língua materna? Será que esse texto dá para que a gente dá margem para entender que era uma língua estranha?
Eu acho que não. Fica bem claro que não, né? Então eram línguas daqueles homens que estavam ali, né? Olha o outro texto, Atos 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, né, os árabes, ele está falando dos judeus que veio de todas as nações. Aí ele fala: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Na nossa própria língua. Será que esse texto dá margem para entendermos que é uma língua estranha? De maneira nenhuma, né? Então, fica claro que não. Então, nesse texto, os apóstolos estavam falando as línguas daquelas 15 nações reunidas. O texto falou, né? Havia partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Ásia, de Roma. Então, olha quantos idiomas diferentes. E os apóstolos tinham uma mensagem para aquelas pessoas. E eles começam a falar a língua daquelas pessoas para que essas pessoas pudessem entender a mensagem. E esse foi o espanto, a perplexidade desses judeus. Porque eles olham e falam, eles estavam perplexos, dizendo: uau, estamos entendendo o que vocês estão falando. Estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, olha que legal, olha que interessante. Então, a mensagem estava sendo clara e as pessoas estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando, tá bom? Então, nós respondemos as primeiras 10 perguntas dessa primeira parte do capítulo 2 e no próximo vídeo nós vamos continuar com mais perguntas para continuar entendendo a respeito desse capítulo tão importante.